Então aqui você vai ter 3 períodos diferentes da mesma terra, que pode ser pequena, mas ela é muito grande historicamente falando. Você vai ter Nossa Senhora da Conceição, iniciada em 1750. Tá? Você vai ter o caminho de Palmas, inclusive a estação ferroviária que dava para Palmas, de 1914, né? E o cemitério, que era pertencente à igreja. Então vamos pegar aqui o terreno, que hoje ele já está descaracterizado, mas ele fazia parte do mesmo sítio dos Barbosas aqui, entrando para o Marquês Barata, né, que cedeu a parte territorial para fazer de cemitério de Sacra Família. Parece pequena, mas é de uma tremenda importância, né, que é a freguesia, né, de Tinguá. Né, o que significa Tinguá? Tinguá em Tupi-Guarani significa aquele que tem o nariz em pé. Né, então aqui nós temos a freguesia de Tinguá, né, no qual ele deu início em 1750, tá, com a família Barbosa, que é casada com Dona Teresa Furtado. Né, e esse terreno aqui você tem as divisões das Seis Marias, né, desde Dom João III de Portugal. Então a história é bem antes até de Dom João VI, né, ainda absolutista. Né, e você tem o desmembramento das terras aqui, no qual hoje é dividida, já desde o século XVIII, tá, para fazer de 2 funções, tanto o erguer a primeira igreja de Nossa Senhora da Conceição, antes de descer para o que é Vassouras hoje, né, no qual tudo era uma única terra, inclusive a frente dela que tem o cemitério, que hoje tem um nome, mas antes não era o cemitério de Nossa Senhora da Conceição. Mas era tudo uma única terra, então são períodos diferentes. Então a gente tem um povoamento aí, de Sacra Família do Tinguá, elevado como freguesia em 1750, né, fundado pela família Rodrigues Alves Barbosa, que por sua vez foi filho de Félix Rodrigues Alves, casado com Teresa de Souza Furtado. Então você consegue ver daqui o que eu te expliquei lá embaixo em Santa Amália, com os terrenos dos Furtados e os Barbosas. Consegue compreender como que tudo é uma questão familiar, né, vindo de Portugal para cá? Então, tanto Félix quanto Teresa vieram de Portugal para exatamente esse ponto aqui, que se deu início à freguesia, né, de Nossa Senhora da Conceição de Vassouras e Rio Bonito, já em 1822, lá embaixo, né, com a criação da primeira fazenda, né, com a primeira capela. Depois Cairuca pegou a parte de cima do terreno, né, para fazer do que é atual hoje a igreja matriz de Vassouras. Se iniciou tudo por aqui. A igreja que você tem aí, a visão, né, ela é de 1750. Só que ela só foi consagrada em 1755. Em 11 de maio foi dado o terreno aos senhores Marquês e o senhor Barata, né, que são calculados tanto pela parte da frente quanto a parte de trás em braças. A parte da frente, onde está a igreja, elas são de 46 braças de frente, né, e a parte de trás, onde hoje se encontra o cemitério, é de 43 braças. Né? Então você tem aí uma divisão de um único terreno, finalidades diferentes. Aqui nessa vila foi por quase 50 anos até a descida. Se a gente observar ali de 1802 que nós vimos, a gente calcula pelo menos uns 50 anos aqui nesse período. Também dependendo do ponto de vista histórico, porque nós temos que pegar o começo, né, da capitania de São Tomé, que cruzou a parte de baixo, que foram tiradas as fluentes do que era até Paraíba do Sul, Três Rios e Ouro Preto, lá para lá de Paz Leme, tá? As terras lá de Pedro, de aquela coisa toda, né, que veio para cá com as outras fluentes, parando nesse território, fundando esse povoamento que futuramente ia ser Vassouras. Então você tem aqui primeiro as primeiras terras de Vassouras, né, que é a Sacra Família de Tinguá. Porém já existia, né, a capitania de São Bento,
passando por baixo, São Tomé, perdão, passando por baixo. Era só um caminho. Era só um caminho. Entendeu? Então estamos falando lá embaixo de 1600. Aqui 1750. Tá? Então você vai ter aí a gente consideraria como início das construções, né? Como início das construções. A descida da capela. Isso daí. Sim. Então você tem aí a visão territorial da questão. Não apenas exclusivamente Vassouras municipal, mas sim Vassouras enquanto região, que foi deste desmembramento de todas essas terras assim, que se deu às Sesmarias da Serra de Santana, mato adentro, por detrás do Morro Azul. Entendeu? Então, que isso daqui tudo, inclusive de Pati para Nova Iguaçu, isso tudo era Vassouras. Era seguido dessas residências, né, que foram tiradas no século XX, né, no passar de 700 para cá, né, e para construir o que nós temos hoje com as moradas mais modernas. Né, nós temos fotos ainda de casas mostrando que ela cercava aqui a freguesia. Ela teve uma expansão muito grande, com a abertura do Caminho do Ouro, né, inclusive pelo próprio Caminho das Esmeraldas anteriormente. Então nós temos aqui uma história muito larga, muito comprida para se contar, né, que se a gente for puxar, a gente vai puxando de acordo com os anos, com as décadas, né, com os centenários de cada vila, e a gente vai indo para Paraíba do Sul, para Entre Rios. Porque esses caminhos faziam as ligações e algumas vilas foram aparecendo ao entorno desses caminhos. Exatamente, no qual virava um paradeiro, né, vamos dizer assim, bom para se parar, porque tinha água corrente, né, você tinha o básico de sobrevivência naquela época. Então se fazia dali, de um ponto bom, a própria freguesia. Porque você também tinha que voltar para a corte. Então você pegava, né, para fazer todo o desmembramento daquilo dali, você tinha o paradeiro, se montava uma freguesia ali, e você ia mato adentro, e você ia desbravando, você tinha que voltar para a corte, então você tinha que ter esses paradeiros no meio do caminho. Não existe um ponto exato de onde chegar. Sim, e sim, vamos ver o que tem por dentro. Que era o direito da coroa, aquela coisa toda de te dou esse pedaço de terra, agora você vê o que você pode tirar dele, né, para render lucros à própria corte. Assim, Vassouras teve uma expansão na igreja. Sim. Aqui também aconteceu uma expansão? Ou Aqui ela sempre foi desse mesmo tamanho? Não, ela primeiro começou com uma capela mor em 1700 e depois ela foi puxada e depois ela foi colocada o forro dela. Hoje ela não está original, tá? Porque houve uma tempestade muito grande, né? Houve uma danificação no teto dela, né? Hoje o forro até é de PVC, né, mas ela tinha uma grande história, ela tinha pinturas por dentro, né, inclusive nós temos aí murais de próprio Vira-Longa que teve aqui pintando. Tá? O mesmo que a gente vê na casa do Barão de També. De També. Ele teve aqui, então ele tem 4 quadros dele aí pintados pelo próprio Vira-Longa que está aí, e para qualquer um ver, né, e fazendo parte do ornamento da catedral, que é a peça principal. Temos uma estação ferroviária de Sacra Família do Tinguá, tá, que ela se deu também para o crescimento daqui, mas aí já estamos na Primeira República, né, então ela já tinha toda a fortuna dela imperial, ela já tinha o poder dela, né, com os cafezais,
né? Só que esse daqui é um entroncamento muito interessante, né? Que você vai ver para onde que ela vai. Tanto ela liga, né, para o que hoje nós temos de Barra do Piraí por Palmas, né, que era o caminho do trem, quanto também Vassouras, né, que é a questão da Malha Jacutinga, que deu início a 1871, que nós temos na parte de dentro que você está pegando, você vai ver em cima do portão o que é consagrado 1859. Lembrando que o cemitério é mais antigo, ele era do mesmo território da igreja. Tá? Mas depois, quando virou um centro, virou uma freguesia, precisava se tirar o cemitério, né, do terreno da igreja e colocar ele à parte, consagrado como sítio santo, que foi em 1859. Não significa que as pessoas que morreram no tempo de 700, né, não eram sepultados, eram no terreno da igreja. Agora que foi, né, desmembrado, que ele fazia parte da fazenda do provedor do reino, daqui de Pati, né? A fazenda que era responsável pela parte de administração colonial, né? O que fazia todo o apanhado de valores, no que o território fazia, tirava para o império. Então isso aqui era um pedaço da fazenda, né? Tanto a igreja quanto o cemitério são as terras de construção de Joaquim Ferreira Varela e Domingos Correia e João Henrique Barata, que desmembraram das suas próprias fazendas para fazer esses dois apanhados históricos hoje, que nós temos o cemitério e também a igreja, né, de 59, como extensão sacra da igreja romana.